Oi, oi! Sejam bem-vindas a mais um episódio do W2Wcast. A minha convidada de hoje é uma maravilhosa. Você vai amar e receber muito durante esse nosso tempo juntas. Ela caminha comigo há muitos anos na minha vida, no meu negócio. É uma empreendedora incrível, uma mulher incrível que tem muito a contribuir. E eu tenho certeza que nós viveremos um tempo especial aqui. Abra os seus olhos, abra sua mente, seus ouvidos e seu coração para receber Liana Gualberto. Ai, que chique, eu me arrepiei. Tô me sentindo assim. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz mesmo de estar aqui. Acho que é um momento muito especial da nossa conexão, assim. Então, veio na hora certa. Muito legal. Lica, é uma alegria te receber aqui no W2Wcast. E o tempo é todo teu para falar de pontos altos da tua história, que é e vem sendo, né? Sempre foi e vem sendo uma história de superação, de transformação, de crescimento, de muita entrega, de muito comprometimento. Sim. Nós estamos aí beirando 20 anos de carreira. Meu Deus! E vamos falar um pouco sobre isso, falar sobre tuas transformações pessoais, teus vários processos. E a gente pode começar por um pouco de quem é a Liana. Ai, meu Deus, é difícil dizer quem sou eu. Ai... Eu sou Liana, sou daqui de Floripa, sou gestora de marcas, comunicadora, jornalista por formação. Tenho pós em comunicação empresarial, que é grande amor, assim, da minha vida, né? Eu digo, é muito doido, porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, ainda sou. E não sei como eu trilhei tudo isso, assim, sendo tão... no meu mundo, assim, e tendo que estar tão para o mundo, assim, né? Então, eu tô completando esse ano 20 anos de carreira na comunicação, já trabalho há 23, porque eu trabalhava com o meu pai, né? Sempre gostei muito de trabalhar, meu pai sempre empreendeu, assim, e eu me inspiro muito, né, nele, assim, ele sempre falava isso pra mim, assim. Quando eu falei pra ele, assim, pai, vou fazer jornalismo, porque eu sempre quis fazer direito. Uhum. E aí, quando eu falei fazer jornalismo, ele ficou, como assim? Mas tu vai trabalhar para os outros? Ele sempre tinha isso, né? Falava, não, eu vou trilhar o meu caminho. E aí, às vezes, ele fala isso, ele te lembra aquele dia que a gente estava na beira-mar e tu falou que tu ia trilhar o teu caminho e trilhou. E meu pai é muito orgulhoso, assim, é muito legal. Então, hoje eu trabalhei em todas as áreas de jornalismo possíveis. Uma coisa que eu fiz muito é que desde a primeira fase da faculdade já comecei a fazer estágio. Então, eu sempre trabalhei muito. Trabalhava com meu pai de manhã, ele tinha esquadria de alumínio. À tarde eu fazia estágio e à noite ia para a faculdade. Então, a minha vida já era corrida desde sempre, assim. Eu já gostava dessa loucura que eu vivo hoje, né? E aí, sempre fui trocando de estágio para entender o que eu mais gostava. Então, eu fiz rádio, que é uma coisa que eu amo, né? E agora, com tudo isso do podcast, eu amava fazer rádio, apresentei programa. Eu apresentei programa sobre pesca. Tudo que vocês podem imaginar na vida... eu já fiz, querida. Eu já apresentei programa de TV sobre artes marciais, que é uma das minhas paixões também, que muita gente não sabe, estou voltando agora a praticar. E aí é isso, assim, minha vida pessoal também um pouco intensa, sou muito intensa, né? E já fui casada 3 vezes. E estou aí, assim, acho que eu estou num processo... Eu tive que... passando por muitas transformações, né, ao longo desse tempo, assim, e isso foi me fortalecendo, né, para até quebrar essas barreiras, assim, disso de ser muito tímida e tudo mais. Meu trabalho abriu muitas portas também para eu ir me transformando. Eu contribuí para ele contribuiu para mim, assim, sabe? Eu gosto que quem nos acompanha pense, né, que quantas coisas são possíveis de fazer mesmo quando aparentemente há uma limitação, né? Então eu vejo que a forma como tu se expressa, às vezes, né, sempre com brincos lindos, com roupas incríveis, sempre com um penteado, sempre com algo diferente, não passa despercebida. E esse talvez até tua paixão pela moda tenha sido um recurso usado para avançar nessa barreira, né? Ainda hoje, vindo para cá,
tem as meninas que trabalham comigo, uma falou, Rô, eu sempre te achei mais calada. Eu falei, mas eu realmente sou mais calada. Meu trabalho me exige que eu fale bastante. Mas a verdade é que na nossa posição, eu acho que a gente mais escuta do que fala, né? Somos obrigadas a falar, lógico, a expressão e a comunicação faz parte da nossa entrega. Porém, tanto o teu trabalho de gestão de marca, de bastidores, de marcas, e tanto o meu, se a gente não escuta... o trabalho, ele não acontece, né? Acho que o trunfo está, inclusive, nisso no nosso trabalho. Que nós somos muito boas ouvintes. Eu sempre ouvi isso, inclusive, na minha vida pessoal. Eu sou muito aberta a ouvir os problemas, as questões das minhas amigas. Quem ouve mais, vende melhor. Então, eu tenho... A gente também cria os repertórios muito mais fáceis, porque tu tem uma bagagem. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que tu faz muito bem, que a gente faz muito bem e que nos ajuda também a... ir para fora, assim, com mais clareza mesmo, né? Porque são muitas experiências e a gente... os negócios, a gente precisa dar essa consultoria, essa assistência, né? As nossas opiniões. E aí, para isso, a gente precisa ouvir muito, né? Estudar muito a pessoa, estudar um negócio, enfim. Então, e essa coisa que eu tenho com a moda, assim... Meu primeiro trabalho, depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei com a Samira Campos, né? Eu falo que se tivesse Instagram nessa época, eu já estava bem mais famosa. Porque, cara, eu entrevistava... Na época, eu produzia o programa da Samira. Era na TV Com, programa Estilo. E eu entrevistava, assim... Para quem está ouvindo agora e não conhece, não lembra desse tempo, é um tempo um pouco antes das redes sociais. Total. Mas ela dominava completamente o canal de TV na nossa região. Então, o programa dela de moda, entretenimento, sim, cultura e tal, era extremamente rico aqui, né? É que a TV Com era como se fosse o canal assinado da NSC, que na época era RBS, que é Globo, né? E antigamente a imprensa, ela tinha mais força, assim, porque não tinha rede social. O que a gente sim, acompanhava era aquilo, né? Então eu andava junto das grandes figuras de moda, assim. Cara, eu conversava com a Costanza Pascolato, que é, meu Deus, a minha maior referência, assim, de comunicação de moda, Glória Calil, Lilian Patti. A gente vivia juntos, ia de van, porque a gente era Globo. Para eles, a gente era Globo Santa Catarina. Então, eu entrava assim como se eu fosse... Todos os artistas, todos. Eu lembro, na época que começou o burburinho das influenciadoras com um blog lá, meu Deus, quando a internet, assim, era mato ainda. Lembro de entrevistar a Tássia Naves, bem no comecinho mesmo, ninguém nem conhecia, nem dava bola para ela, assim, né? E eu... sentava do lado, assim, de grandes figuras, assim, entrevistei todos os estilistas, eu entrevistei a Gisele Bündchen, sabe? Uma coisa muito surreal, assim. Então, assim, me deu uma bagagem, eu aprendi muito nessa época aí. E ali eu peguei gosto por esse universo, assim. Eu sempre fui muito exibida. Sou escorpiana, né? Escorpiano não passa despercebido, assim, né? E aí eu sempre gostei muito, assim, de coisas grandes, pode ver acessório. Então... E foi uma forma... Eu era muito fechada assim, na escola, porque eu era adiantada... Eu era muito crânio, assim, na escola. E eu era adiantada 2 anos. Porque quando eu estava no jardim, eu mudei de escola no meio do ano. Nem sei se tu sabe disso. Não! Isso é bom, hein? Eu mudei de escola no meio do ano. Eu tinha 5 anos. E aí eu cheguei para essa escola para ver como é que eles iam me encaixar. Eu mudei, assim, em julho, por exemplo. E aí ela falou, vamos fazer um teste. Eu me lembro como se fosse hoje desse teste, assim. Eu fiz o teste com a diretora. Eu tinha 5 anos. Eu fiz um teste de separar sílabas. A palavra era passarinho. E uma conta de somar, uma de dividir, uma de multiplicar e uma de diminuir. E eu fiz, ela falou assim, não, tu tá alfabetizada? Uma criança de 5 anos não precisa fazer pré, nada. Eu pulei para a primeira, do jardim para a primeira. Já deu uma acelerada. Muito. E naquela época, para os meus pais, era um orgulho, né? E é ainda, né? Eu sempre ganhei diploma de destaque na escola. Eu sempre fui muito crânio mesmo. Eu não aceitava, assim. Hoje, eu vejo o quanto isso também me acelerou de uma forma que me traz coisas complicadas, assim, né? E aí vem muita coisa aí nesse meio tempo difícil, né?
coisas complicadas que eu passei na minha infância. E aí eu tive que ser adulta muito rápido. As minhas amigas que são até hoje, né, a Dai, por exemplo, minha sócia, todas elas são 2 anos mais velhas do que eu. Então eu já era inocente e tímida. Sempre fui. Aquele mundo era um mundo estranho, assim. Eu lembro de ir para a escola, assim, imagina, eu estava em colégio pequeno, de repente eu fui para Elisa Andreoli, que é uma escola grande, e eu era um neném, assim. Todo mundo, minhas amigas já assim saíam, e eu... Então, eu tive que criar essa casca, essa coisa da força, porque as pessoas têm muito isso, Liana, como tu é forte, como tu é forte. E depois, ainda da escola, assim, eu passei por muitas coisas. Eu tive... O meu primeiro casamento, não, mas o segundo e o terceiro foram... Os términos foram muito difíceis, assim, né? Esse último, especialmente, eu sempre tive o sonho de casar. Casar na igreja. Toda aquela coisa. E aí... Ano passado, casei, né? Antes de falar do casamento, que a gente gera uma expectativa para falar desse momento que foi marcante, acho que é importante tu falar, porque quem te vê hoje não imagina, não consegue imaginar o teu processo de transformação física. Ah, é verdade. Eu acho que ele veio um pouco antes ainda do casamento, né? E aí, quando tu falas sobre isso, eu acho que muitas mulheres vivem isso de processos acelerados, de amadurecer antes do tempo, de ser exposta a situações que fazem com que a vida não seja tão rosa antes do tempo. E aí tu falou algo sobre eu precisei criar uma capa de força, uma resistência, e isso te fez alcançar qual foi o limite de peso que tu chegou? Eu cheguei a 137, mas 135 quilos. O que aconteceu? Uma coisa que eu aprendi, e eu passo isso muito para os meus clientes, é eu sempre muito acelerada e querendo... Porque o que acontece? Nesse processo, para te ver como uma coisa puxa a outra, né? E tu só vai entendendo quando tu amadurece mesmo. Então, hoje... E ainda tem tanta coisa para cavar e entender, né? Mas, enfim... Essa coisa também de eu ser muito chamativa tem a ver também porque... Para me encaixar, por exemplo, num grupo da escola que não havia uma aceitação natural, porque eu era pequenininha, eu não falava os mesmos assuntos, eu era muito CDF, sabe? Eu comecei a usar esses recursos de ser chamativa para me encaixar, né? Então, assim, eu queria ser a melhor aluna para ter um destaque lá, sabe? Então, tinha muito isso. E isso veio para a vida adulta também. E aí, teve um tempo... Eu estava noiva do meu segundo marido e eu tive o convite para... Eu tinha um projeto que eu sempre fui apaixonada assim, por cafeterias, por esse universo. E eu tinha esse projeto na gaveta e eu tive a oportunidade, vou abrir. E aí, o que eu quero dizer com isso? Também fiz o café assim, ó. Tu foi, né? Ele era lindo, dos sonhos, 1000 detalhes, gastamos uma fortuna para abrir. E, cara, era um sonho, mas não é aquilo que eu sei fazer. Uma coisa é o seguinte, a comunicação daquilo ali eu fiz maravilhosa. Mas o dia a dia não era minha área. E eu entrei num nível de estresse e de... Assim, eu passava o meu dia gritando. Foi uma loucura o que eu vivi. Eu peguei Covid 2 dias antes de lançar. Assim, foi tudo... Cara, Deus me dava milhares de sinais para eu não entrar naquilo ali. Porque o processo também de construção e de reforma foi bizarro. Quando eu abri, eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer na minha vida? Quando eu fui ver, eu tava assim, ó. Eu não me olhava mais no espelho, eu não me gostava mais, eu não me aceitava mais daquele jeito. E eu até, mesmo assim, eu nunca fui magra, né? Hoje eu sou, mas eu nunca fui, desde criança. Eu sempre me aceitei, mas naquele momento eu tava assim... inflamada, sabe? Machucada. Aí o que aconteceu? Eu ia casar em maio, casar, já estava com toda a festa, tudo pronto, padrinhos, tudo que vocês podem imaginar. E aí, 1 mês e meio antes, o meu noivo terminou comigo. E eu estava pronta para sair do café, eu já estava em processo. Então, assim, meio que as coisas acontecem na minha vida assim, ó,
eu não perco uma coisinha, depois outra coisinha. O meu chão se abre. É sempre assim. Então, ali, eu me lembro que eu estava no café, assim, com a mão na cabeça. O que eu vou fazer na minha vida? E aí, eu vou dizer a parte boa disso, né? Depois. E aí, a minha terapeuta estava tomando café naquele dia, eu ainda não conhecia ela, bateu nas minhas costas. Tá tudo bem contigo? Que eu tava assim... Eu falei, não. Daí ela falou, tô te esperando ali pra gente conversar. Aí eu fui. E aí, nesse dia, que eu tava assim, em desespero do término e tudo mais, a vergonha, né? Que eu tenho muito isso, assim, dessa coisa do provar. E agora, contar para os meus pais, para os amigos, que, meu Deus, foi o caos, assim. E na primeira sessão, eu já tinha ouvido falar da bariátrica, tinha um pouco de preconceito mesmo, por ignorância. E aí falei, acho que eu vou dar uma chance para isso. E aí marquei uma consulta e resolvi fazer a cirurgia em 3 semanas. O médico falou, faz o exame, se estiver tudo bem. Aí fui fazer. E ali, porque eu lembro quando eu cheguei da terapia, eu falei, Liana, foi a vez que eu me olhei no espelho. A minha casa era cheia de espelho. Eu andava de cabeça baixa, literalmente. Assim. E aí eu me encarei, assim. Eu falei, meu Deus. Agora eu tenho 2 coisas na minha mão. Ou eu deito nessa cama e fico, e caio mesmo na depressão, ou eu vou lutar. E naquele momento eu escolhi lutar, fiz a cirurgia, aquilo foi me dando força, perdi 65 quilos no meu processo. Eu sou muito fiel ao que eu me determino a fazer. Então, assim, o médico falou, é um processo, não é só uma cirurgia, tem muita coisa para fazer. Terapia, fazia 2 terapias, alimentação, atividade física, meu Deus, 500 mil coisas. Aí fui buscando e o meu processo foi muito incrível, né? Eu continuo vivendo ele, porque a pessoa que é obesa sempre. Então, a gente tem que cuidar muito. Mas também isso foi muito importante nessa minha retomada, assim. Aí eu saí do café, hoje vi mesmo que... E a parte boa que eu queria falar é que eu nunca largo nada só, assim. Eu nunca tô com uma coisa só. Então, hoje eu tenho 3 empresas, né? E eu nunca larguei a assessoria para fazer o café. Sempre eu tenho um projeto na frente. Eu estou fazendo uma coisa, mas eu sempre estou pensando lá na frente. Eu nunca estou parada aqui. A assessoria de comunicação é uma coisa, a gestão, que eu faço desde sempre. Essa aqui é a minha raiz. Eu nunca deixei ela de lado e eu vou trazendo coisas. Então, hoje, as minhas outras 2 empresas que eu tenho, as minhas 2 sócias, é a de produção de eventos e a de marketing de influência. E aí, ali, vão caminhando paralelo. E agora, eu estou organizando para me lançar no online. Assim. Então, eu faço muita coisa. Eu sou assim, né? É do meu natural, né? Então, esse processo da bariátrica, assim, foi uma retomada. Assim, eu mudei muito, assim. E uma coisa mais incrível que eu ganhei foi poder botar para fora quem eu realmente sou. Eu vivi anos da minha vida querendo provar o tempo inteiro. Então, hoje sou uma pessoa mais leve. Eu sei porque as pessoas me falam, assim, cara, como tu tá diferente, como tu tá mais leve no teu processo. Depois passei por um outro trauma horrível, né? Mas, assim, mesmo com essa dor que eu tive agora, encarar essa dor já foi diferente, sabe? Essa dor, eu fui no fundo, mais no fundo ainda. Mas agora eu voltei muito... Não sei, eu sinto assim que eu tô mais consistente mesmo, acho que é a palavra, sabe? Com clareza, assim, nos meus processos, inclusive nas dores, entendendo o tempo que eu tenho que ficar reclusa, sabe? Então, essa história foi a minha virada, assim, eu acho, sabe? E quanto tempo faz do último episódio? De mais dor, assim? Quanto tempo faz do fim do 3º casamento? Eu separei dia 2 de setembro. 1 ano ainda não fez? Vai fazer 1 ano. E eu não sei se dá já para pular para esse momento da história, né? Mas eu tenho visto, especialmente talvez agora no ano de 2025, um
uma nova Liana mesmo, né? Um novo posicionamento, uma nova entrega, um novo olhar para os negócios. Como tem sido isso, né? Esse pós. Então, né? Teve o fim dos casamentos, teve a transformação que a bariátrica gerou. Mas agora a gente está num ano de 20 anos de carreira, de novas oportunidades chegando, de nova entrega, de uma nova versão tua mesmo, sim, né? Emocional, física, de todas as formas. Como tem sido esse ano pós toda essa experiência, assim? O que eu sei o que eu estou recebendo, né? O que as pessoas estão recebendo, mas de ti, assim, como sim, tem sido esse... É muito gostoso, assim. E a minha terapeuta sempre fala, não esquece de olhar para trás. Às vezes a gente quer muita coisa lá para frente. Olha o quanto de coisa a gente já viveu, né? Eu já trabalhei com tantas marcas, tantos eventos, tantas coisas. Eu sempre dizia assim, quando eu era pequena. Um dia que eu tiver um filho... Eu não tenho filhos, né? Pra quem não sabe. Assim, ainda, mas eu tenho muitos afilhados que são grandes amores já da minha vida. Sobrinhos e filhos de amigos que eu abraço todo mundo. Eu sou muito maternal, assim, né? E eu sempre falo... Eu quero que o dia que eu morrer, o meu filho, hoje o meu afilhado, por enquanto, diga assim, a minha mãe, ou a minha Dinda, a minha tia, ela contribuiu para o mundo, assim, sabe? E eu sei que eu contribuo muito, assim, para as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu visto muito a camisa, assim, e eu olho com muito orgulho, sabe? E hoje eu olho cada vez mais para trás, assim, para tudo que eu estou vivendo e falo, meu Deus, quanta coisa boa eu já deixei aqui, sabe? Então, isso alivia, né? Principalmente quando a gente não tá bem com a gente, assim. Falam, te olha no espelho, olha pra tua trajetória, olha pra ti, olha pro que tu entregas, assim, né? Eu tenho essa necessidade de entregar, assim, o meu melhor sempre, assim. Eu não gosto de fazer nada pela metade, assim. Então, acho que... E aí, agora... Para que as pessoas que estão nos acompanhando possam conhecer um pouquinho... fala de 2 ou talvez 3 marcas especiais, momentos, entregas, sim, especiais, marcantes, que são a tua assinatura. Olha, eu fiz isso aqui, me orgulho de fazer isso aqui para X marca, para que as pessoas possam conhecer os projetos que tu colocas à mão. Eu atendo, né? Na maioria, clientes de variedades, né? Então, gastronomia, moda, cultura, eventos, saúde. Essa é a minha área, assim, que eu gosto mesmo de atuar e que é a minha expertise, né? Eu acho que meu grande case é o Rancho Açoriano, porque todo mundo que me olha já me associa àquilo. A marca, a família, todo mundo acha que eu sou filha do seu Dário. Meu pai, inclusive, tem ciúmes disso. Ele fala, hoje vai ver o pai Dário? Ele fala, sabe? Mas assim, eu não tenho como separar a minha história da deles. E eu acho que isso é o meu grande diferencial. A gente caminha lado a lado. Eu faço isso com todos mesmo. Mas eles, por quê? Porque é muito nítido o crescimento, assim, né? Quando eu lembro do primeiro dia que eu fui lá, e o rancho, eu fui, bati na porta. Falei, tem um negócio para apresentar para vocês. E aí houve um estranhamento, porque já era uma marca que, né, já recebia muita gente e tal, mas também eles não estavam numa boa fase naquele momento. Eu fiquei toda vermelha, assim, que eu tenho essa coisa da pele, né? Eu já melhorei muito pela segurança, assim, né, em falar. E eles ficaram desconfiados, né, assim. Mas eles sempre me receberam muito dessa forma familiar, assim. Eles já me colocaram numa prateleira junto com eles, assim, sabe? E se abriram muito. E aí, a gente tinha, na época, o Ribeirão, que não se consolidava como um restaurante de todos os dias. Era um restaurante de praia, de temporada. E Coqueiros, que ainda não estava muito bem... naquele momento, isso faz 11 anos. Imagina, né? Todo esse tempo de carreira, eu ainda fora a faculdade, então, assim, praticamente todo eu vivi com eles, né? E eu cresci muito com eles, assim, a gente cresceu com muita consistência. Aí, na época, o rancho,
ele já tinha um público, mas era um público que estava envelhecendo e eu precisava trazer os filhos. E eu precisava também... Um dos meus desafios era fazer o Ribeirão andar todos os dias. Na época, eles não abriam todos os dias, inclusive. E também fazer as pessoas criarem desejo para aquela marca. Eu fui fazendo passo a passo. E eu acredito... A comunicação que eu acredito é uma comunicação de consistência. Eu não acredito numa comunicação... Tu dá um tiro aqui, dá outro ali... Ela não ganha força, entende? Às vezes, é claro, eu vou fazer um evento, aí, às vezes eu faço uma ação para aquele evento X que precisa, né? Por exemplo, eu tenho agora aniversário de marcas e lançamento que eu vou fazer que necessitam de uma força maior. Mas esse dia a dia, ele precisa ter consistência. Tudo que eu fiz ali dentro e tudo que eu faço com os meus clientes, eu olho, isso aqui condiz com aquilo que eu quero passar. Então, a gente para e olha, eu não faço, assim, as ações atropeladas, né? E isso deu a consistência que a gente precisa. Criou muito desejo. Todo mundo quer estar ali. Os influenciadores me procuram dia após dia. Aquilo que a gente já conversou algumas vezes, né? O cliente, ele mesmo vende a marca. Uhum. Ele mesmo é o nosso influenciador, sabe? As pessoas vestem a camisa. A pessoa vai lá dentro, ela quer divulgar que ela está lá. E a gente fez um trabalho, uma coisa muito legal, é porque, assim, as pessoas acham também, às vezes, que o marketing, ele às vezes, agora não precisa mais, já está andando. Esse ano, a gente lançou um novo projeto, inclusive, dentro do Rancho. Se eu, assim, abrir o planejamento para vocês, não tem noção tanto de coisas, assim, que eu tenho para fazer ali ainda, né? Agora a gente está abrindo a 3ª casa, né? Que também, assim... Uma coisa que é bem legal de falar é que eu participo de todos os processos dentro da empresa, inclusive nas decisões. Para saber se eles davam esse passo, eles pedem a minha opinião. Agora a gente foi para São Paulo para comprar uma máquina. Tu acha que a gente tem que comprar um forno X ou uma máquina de gelo tal? Eu participo de todos os processos. E isso também dá consistência, porque... E até dos pontos assim, vamos fazer... Agora, para fazer o lançamento da casa, por exemplo, eu falei... A gente já estava pronta para abrir agora em julho. Eu falei, vamos deixar para agosto, por quê? Porque em agosto tem o Dia Mundial da Ostra, eu já uso. Já acaba a Fena Ostra. Então, todo esse processo... Não é o marketing que eu faço, não é uma coisa assim, olha, Ana... Eu vou fazer esse evento, essa ação, e tu divulga para mim. Eu não trabalho assim. Eu caminho lado a lado, eu pego o que tu já tem, trago mais coisas, a gente junta isso e faz uma ação consistente. Isso precisa ser entendido, porque a frustração das pessoas, no geral, com o marketing, número 1, elas esperam que tu sente na frente delas e entregue um milagre. Tu passas por isso também, com certeza. E, assim... Elas acham... E te contratei, eu não preciso fazer mais nada. Não precisamos mais fazer nada, agora te vira. E eu falo do Rancho porque eles vão junto comigo, eles caminham junto comigo, eles se entregam junto comigo. Cara, o chefe de cozinha, que é o Bruno, que é um dos proprietários, que é o filho, ele não falava nada de jeito nenhum para dar entrevista. Cara, eu fui fazendo um trabalho, inclusive, até psicológico com ele, assim, sabe? Bruno, olha só, vamos tentar um pouquinho aqui, vamos junto. Eu vou estar lá contigo, eu tô aqui, a gente vai junto para dar segurança mesmo para ele. E eu vivi muito... A gente, quando teve a perda da dona Anitta, né, que era a esposa, né, a mãe deles, assim... Assim, aquilo ali pra gente foi tão difícil, assim, e aí eu também me vi no papel de conduzir aquilo ali de uma forma mais leve possível, sabe? A gente faz tudo também... mantendo a memória dela viva, né? A gente tem projetos, inclusive, relacionados a ela ainda dentro da empresa. A gente está sempre pensando nela, porque ela que era o coração da empresa. O legado dela, inclusive, porque a gente fala, por exemplo, que o Rancho é sobre pessoas, e ela sempre trouxe muito isso. Então, assim, ela tinha uma relação muito de perto com os garçons, com a equipe inteira, e a gente continua fazendo isso. Então, dá valor a essa trajetória.
essa base, né? Então, agora, chegando ao que eu queria, a gente criou esse projeto que é o Conexão Rancho, que é um projeto de marketing interno. Fortalecer ainda mais o time, a equipe, para que eles se sintam cada vez mais pertencentes e levem isso para fora de uma maneira também mais consistente. E você não tem noção quanto isso mudou, assim, mudou muito, assim. Hoje eu chego lá, os garçons, eles me abraçam, assim, eles querem... Liana, pensei nisso, fiz aquilo, o gerente quer sentar comigo. A gente tem uma relação muito próxima com a equipe. Isso faz muita diferença. Eu digo porque eu atendo outros restaurantes, então também... Porque o que acontece? Do ano passado para cá, nessa virada... Por isso que eu digo, as dores também não são à toa. Porque foi nesse processo que eu mudei o meu posicionamento. Eu me posicionava como assessora, né, de comunicação. E eu sei que o meu trabalho vai muito além disso. Então, hoje eu me posiciono como gestora de marca, né? E aí, nessa gestão, eu trouxe isso para o cliente dessa forma também, com mais consistência, para ele entender também o meu papel ali. Não que já não entendesse, mas agora é muito louco isso, mas até a forma com que eles me recebem é diferente. Antes era como se eu fosse... Eles já me davam valor, mas era um serviço terceirizado e agora parece que eu sou... Um ponto essencial. Exato, eu tô na mesma, sabe? Então, tudo é conversado. Por exemplo, a gente está agora com a Casa Nova, eu converso com a arquiteta, eu dou opinião. Vai esse sofá aqui ou não? Tudo, sabe? Então, é um trabalho, é uma comunicação 360. Eu vejo que tá no teu DNA o envolvimento. Total. Né? Porque tem um nível, assim, depende do profissional, um nível de afastamento e o teu nível é o nível de envolvimento, né? Deixa eu saber sobre tudo para que eu possa fazer a melhor entrega. E isso te torna uma profissional excelente, diferente e valorizada hoje por isso, né? Compreender que todos esses entregáveis hoje, eles têm valor. Então, qualquer outra marca quer acessar isso, receber isso também. Mas, para isso, precisa essa permissão do envolvimento, né? Essa permissão e a paciência da construção, a paciência da espera. Que hoje, eu acho que o fato da gente ver as redes sociais e as coisas que parecem que aconteceram de um dia para o outro, da noite para o dia, que não foi. Nossa. Né? E mesmo quando acontece, porque às vezes acontece, mas aí não se sustenta também. Não. Então, essa coisa da paciência, da construção, eu acho que esse é o teu DNA, assim, envolvimento, excelência, paciência... consistência, tempo, né? Que é o que tem ficado... A gente tem falado muito sobre isso. E que é o que a maioria das pessoas não compreende. Isso é a maior questão, sabe por quê? O que eu gostaria nesse mundo é que as pessoas tivessem paciência e esse olhar para o todo. Porque... esse negócio da internet, esse imediatismo, as pessoas, assim... essa coisa do influenciador, eu amo o trabalho dos influenciadores, só que isso também nos gera essa coisa do imediatismo. E aí as pessoas não querem esperar. E elas também não enxergam o quanto elas gastam mais e de forma errada. Porque... não, se eu chegar agora para algumas pessoas, tenho certeza, e oferecer meu trabalho de gestão, a pessoa vai dizer... não, mas é muita coisa para mim e tal. Mas aí vai lá e contrata do nada um tráfego, do nada uma ação X aqui, do nada um influenciador sem nem saber o que esse influenciador vai te entregar. Então, vai gastando energia. Aí o que acontece também? Vai se frustrando. E essa frustração é horrível pra gente. Isso é o que eu mais escuto. Custa, é aquilo que a gente fala. Tempo, dinheiro, energia. Custa muita coisa. Então, assim... de fato, as pessoas precisam... Claro, existem as questões de viabilidade, existem a coisa do tamanho da empresa, o tempo que ela está. Porque eu não... duas coisas, eu não me posiciono como agência e eu não tenho proposta pronta e uma só. Porque depende. Né? Eu peguei o rancho num momento, hoje ele está em outro momento, então hoje ele precisa de coisas que ele não precisava naquela época. E assim para todas as empresas. E às vezes, assim, são, sei lá, 2 restaurantes
que tem muito tempo, que tem tradição, que tudo mais. Mesmo assim, a gente precisa entender. Então, antes de eu entregar, eu faço um raio-x. E a questão de me posicionar como agência, nada contra as agências, né? Eu acho que eles têm um tipo de entrega, eu tenho outro. E a agência, ela precisa ter um outro formato para poder abraçar a forma que eles fazem. Mas o que acontece? Fica, às vezes, uma comunicação um pouco fria, porque tu não consegue estar lá dentro, acompanhar, fazer esse trabalho. Eu vou mesmo nos restaurantes. E agora também estou com esse novo projeto aí de consultoria. Eu ia te falar, te pedir agora. Quem, às vezes não, né? Quem realmente é pequena, tá sozinha, que é quem mais nos acompanha, e gostaria de poder fazer algo para já... Porque eu costumo falar que você não precisa ser uma grande marca para se comportar como uma grande marca. Sem dúvida. Então, desde muito pequena, desde sozinha, começando meu negócio, eu já olhava e pensava, meu nome é uma marca, minha entrega é uma marca, como eu posso ser uma marca, como eu posso deixar marcas, como eu posso fazer a diferença e tal. Então, o que tu acreditas que é essencial hoje para uma empreendedora que não é um grande restaurante, né? Não tem um grande faturamento, uma grande equipe, porque aí a pessoa acha, não consigo... Para mim não dá, né? Para mim não funciona. O que são os pontos essenciais hoje de uma empresa, de um negócio, de alguém que está começando uma marca? Para onde que ela precisa olhar? O básico do básico. Olha que loucura, né? Eu tô com um projeto agora e aí eu falei no meu Instagram assim, se você, como marca, quiser estar comigo nesse projeto, me mande um direct. Aí eu recebi vários, falando assim, mas eu não tenho marca. E eu não sou uma marca. Eu não sou uma marca. Eu falei, não, tu és sim uma marca e tu tens uma marca. A pessoa, às vezes... ela não consegue entender o que é marca. É uma marca. Que ela está viva, ela é uma marca. Já começa por aí. Todos nós somos uma marca. Antes de eu ter a marca da gestão, eu, Liana, sou uma marca. Eu comunico coisa, tu já é uma marca, sabe? E aí, eu agora nesse processo até de consultoria, né? Eu acredito... De novo, a comunicação que eu acredito é uma comunicação 360. A gente precisa olhar para um todo. A gente tem 18 canais de tração para utilizar o marketing. Muitas vezes a gente está fazendo 1, 2 e nem sempre ainda bem. Na maioria das vezes não tá. E aí o que acontece? As pessoas esperam. Mas por que o fulano dá certo e eu não? Opa, vamos olhar o que essa pessoa está fazendo, o que essa marca está fazendo, essa consistência. Bom, ontem eu postei um vídeo dos filhos do rancho falando... A gente fez uma série para contar. Cara, sabe, eu tinha postado em 2 minutos, já tava com mais de 1000 visualizações, assim. Bem mais, mas assim, na hora, assim, as pessoas já validando aquilo ali. Não, porque realmente é o melhor, eu quero ir, né? Sabe? Mas por que isso acontece? Porque é essa consistência. E quando não há, às vezes, essa viabilidade para ter, assim, uma gestão... né, com mais força e que requer mais investimento, agora eu estou, por exemplo, com esse processo de consultoria, que eu acho mais inteligente a gente fazer, às vezes, uma consultoria... Opa, vamos parar aqui. Isso aqui não está dando. Então, vamos parar, fazer esse raio-x, aí eu entrego esse plano de comunicação para a pessoa depois seguir, aí eu tenho os suportes também, porque foi uma forma também que eu encontrei de conseguir dar assistência para esse... momento projetos dessas menores. Empresas, projetos menores, ou às vezes também, vamos sentir aqui para depois avançar na gestão. Então, tenho sim caminhos, né, para fazer, mas eu torço, sim, e sempre peço para as pessoas assim, tá preparado? Isso é para tudo, assim, né? Eu estava conversando, inclusive, com uma amiga minha essa semana que trabalha com posicionamento digital, e ela falou, tem gente que não está preparado, porque o que precisa fazer é fazer. E que é o que não acontece. Então, tu vai lá e fala assim, tu tem que fazer post aqui, vamos fazer essa ação aqui, vamos chamar um influenciador. Tem muitos canais, assessoria, assim vai. Mas a pessoa tem muita dificuldade em acreditar em fazer. E não tem outro caminho. Se alguém souber qual é o outro caminho do marketing da comunicação
que não seja fazer essa comunicação de consistência, ou então, como a gente conversou, né? Cara, eu tenho um recurso aqui de 1 milhão e vou botar num tráfego aqui de uma ação. Pô, isso aí é agulha no palheiro, né? E isso também só funciona nesse caso específico de um grande investimento, e a gente já viu e presenciou vários investimentos altos sejam feitos e depois o produto não é bom, depois a entrega não é boa, depois não há consistência e também não se sustenta, também não funciona. Então, não é só fazer um grande investimento e depois não ter produto, não ter entrega, não ter... E outra, vou dar um conselho aqui, ó. Não faça marketing antes do seu produto, o seu serviço estar redondo. A chance de queimar o filme é muito grande. Então, assim, eu quero anunciar uma ação X. Bom, mas às vezes, por exemplo, no caso dos restaurantes, às vezes o garçom nem tá sabendo daquilo ali, aí ele não vai te ajudar a vender, ou às vezes o meu atendimento não tá legal, sabe? O produto não tá 100%. É a mesma coisa agora, nesse processo do online, né? Que a gente acho que tu já tá bem mais à frente, mas assim, a gente tá conversando muito sobre isso. Eu cheguei pra Vanessa, que é minha estrategista, ela falou, Liana, precisa de um tempo aqui de maturação, não é só chegar e lançar uma aula. E agora, eu falei, não, mas eu tenho paciência, porque assim que eu trabalho com os outros, agora eu preciso também ter. Cara, se não tiver bem construído... Cara, por que esses grandes players ali, esses grandes caras aí, por que eles conseguem fazer o que eles fazem? Porque eles fazem o que tem que fazer. E tem paciência. Exato. E continuam fazendo. Acontece que a internet, por essa coisa da exposição, as pessoas olham, vamos supor, um Joel J da vida. As pessoas acham que o cara saiu do absoluto nada e estourou. É assim que as pessoas acham. Pô, gente, eu tava ainda ouvindo a história do Rafa, vendo que ele... Eu nem sabia. É um cara que, né, a gente foi lá no curso, admiro e tal. Meu Deus, ele estudou fora. Atleta. Ele era atleta. Pai de 4 crianças. 4 filhos. 500 de família que trouxe base e conhecimento. Vários pontos de... Pô, eu achei muito massa uma coisa que ele falou. Ele tava contando. Quando ele começou a vender franquia do negócio dele, ele vendeu... Ele mora, né, no Recife, e ele vendeu uma franquia, sei lá, São Paulo. Ele não deixou o cara, assim, tipo, só vendeu a franquia. Ele andava com o cara na rua para ajudar a vender, para explicar como era na prática. Então, isso, assim, é uma coisa muito de perto e dá um trabalho gigantesco. Tudo que é grande dá trabalho. O que muito vale, muito custa, né? O famoso, né? Então, assim, às vezes eu falo assim, as minhas amigas falam assim, minha filha... Para que trabalhar 12 horas? 15 horas por dia? Essa é a minha... Geralmente eu trabalho 10, 12. Porque eu quero muito mais do que isso. Eu penso muito além. Eu amo o meu processo. Eu não sou uma pessoa que fica assim, ai, meu Deus, não estou feliz porque ainda não cheguei. Não, acho que eu já cheguei muito. Eu dou muito valor ao que eu já virei, ao que eu já cheguei. E eu dou muito valor também às minhas dores. Eu... Tenho coisas na minha vida que eu tenho certeza que eu só evoluí porque eu tinha que passar por essas dores. Eu sou muito grata e muito confiante em Deus que Ele me coloca naquele lugar ali para que eu evolua e precise passar por aquilo ali mesmo, sabe? Então, eu não invalido nada, nenhum relacionamento meu, nenhuma dor, nada. Porque eu sei o que eu... vivi foi por um bem muito maior, sabe? Então... Lica, foi muito especial te receber aqui. Eu amo acompanhar a tua história. Nós já estamos juntas há muitos anos. Muitos. E esse tem sido mais especial. E eu amo ver essa construção, esse crescimento, essa mudança, a tua entrega, a transformação que é gerada. Quero saber como é que foi a tua experiência aqui e o teu recado final para quem nos assiste, onde que a pessoa pode te acompanhar, o que ela pode esperar, como que ela pode contar contigo. Eu amei também, obrigada. Eu amo falar sobre isso, sim, porque eu sei, às vezes eu escuto, tu me inspiras, assim. Isso não tem um preço, né, na vida, assim. Então, eu gosto de contar minha história justamente para que se alguém tirar algo dali, para mim já valeu, assim, né? Estar aqui contigo sempre é muito especial. Sou muito grata a ti. Tu faz muito parte
dessa retomada, principalmente agora, mas tudo que a gente já viveu foi muito especial e está sendo. Eu tenho muitos projetos a vir, então, se vocês quiserem me acompanhar, tô lá no @LianaGualberto, contem comigo, eu sou muito aberta, eu respondo todas as pessoas, me mandem mensagem, tô aí pro trabalho, pra vida, né? Eu tenho bastante conteúdo, muitas coisas para trocar, eu tô cada vez mais envolvida nisso, porque eu sei que isso ajuda, né? Isso é ponte para muita coisa. Então, tanto para me contratar quanto para a gente ter essa troca, estou lá. E cada vez mais aí, assim, né? Então, obrigada de coração. Obrigada pelo teu tempo aqui. Obrigada por compartilhar a tua história. Com certeza, estamos juntas. Sempre. Esse foi mais um episódio do WTWcast. Espero que você tenha sido inspirada e crescido com essa entrega. Esse é nosso objetivo aqui. E te agradeço a companhia. Um beijo e até o próximo episódio.